Graça e paz, queridos. Aqui é o pastor Nilson Teixeira e mais uma vez nós estamos aqui trazendo o estudo da Palavra de Deus do Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 1, essa é a segunda parte do estudo do capítulo 1 de João. Na primeira parte nós fizemos a leitura do versículo 1 ao versículo 28 e agora nós vamos fazer a leitura do versículo 29 ao versículo 51. Ok? Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, esse vídeo da primeira parte, o link vai estar na descrição desse vídeo aqui e vice-versa. Se você assistindo a primeira parte, você também vai ter o link da segunda parte, ok? E assim você não vai perder nada desse estudo. Se você tem gostado desse estudo, curta a página, compartilhe o link e chame mais pessoas para ouvir esse áudio, para receber da palavra de Deus. Versículo 29 do primeiro capítulo do Evangelho de João. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir dessa parte do primeiro capítulo de João, nós vemos Jesus sendo apresentado por João de uma forma, de várias maneiras, ou com várias características, vários atributos da sua pessoa. No versículo 29 em diante, João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. E mais para frente, nos demais capítulos, você vai ver como João apresenta Jesus a cada momento em que vai evoluindo o livro. Então aqui, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que foi enviado para tirar o pecado do mundo. João anuncia, ele viu Jesus se aproximando e disse: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira apresentação, além de ser Jesus, o verbo vivo que a gente já teve antes, nós temos Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. E aí versículo 30 diz: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aleluia. Então João recebeu de Deus o mandato de batizar com água. Mas Deus não apenas mandou ele batizar com água. Deus explicou para ele que ele estaria preparando o caminho para aquele que não batizaria com água, mas com o Espírito Santo. Ou seja, ele estava preparando o caminho para Jesus. Foi isso que Deus falou com ele. Então, quando ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus numa forma corpórea de pomba, a gente vai ver em outras narrativas, Jesus sendo batizado no Rio Jordão e o Espírito descendo sobre ele, João soube naquela hora que se tratava verdadeiramente do Filho de Deus. Aleluia. Versículo 34. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Mais uma vez ele apontando para Jesus como o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: que buscais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre? Onde moras? Respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Eles foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era quase 4 da tarde. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o que Jesus dissera e o havia seguido.
a primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nós começamos a ver aí a formação do ministério de Jesus. E o interessante é que 2 dos discípulos que eram de João começaram a seguir Jesus, foram atrás de Jesus, porque o ministério de João não era trazer para si um número de discípulos, um número fabuloso de discípulos. Não, o ministério de João era apontar para Jesus. Ele é o mais importante, como deve ser também o nosso ministério. O nosso ministério não é apontar para nós, mas apontar para Jesus. Ele é o mais importante, ele é que deve ser seguido. Nós todos, sejam crentes, simplesmente crentes de igreja, sejam pastores, sejam bispos, sejam apóstolos, seja quem for, todos nós somos discípulos e seguidores de Jesus. Glória a Deus. E Jesus, vendo a Pedro naquele momento, chamou ele de Cefas, que quer dizer Pedro. Ele se chamava Simão. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Nós vemos aqui o preconceito da época. Quando Filipe anunciou para Natanael que tinha encontrado o Messias e falou de onde ele vinha, de Nazaré, havia um preconceito com aquela cidade. E hoje nós encontramos também muita gente que tem preconceito do lugar de origem das pessoas, de onde você veio, de qual cidade, de qual bairro, de qual família. Pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Mas eu quero te dizer que o que há de bom em nós, não é relacionado à origem ou de onde nós viemos. O que há de bom em nós é relacionado à pessoa do Espírito Santo em nós. Então, na verdade, não importa de onde você veio, não importa a cidade que você veio, a família que você veio, o bairro que você veio, da posição social que você veio. O que importa é você ter a presença de Jesus, do Espírito Santo na sua vida. É isso que realmente importa. Natanael estava pensando nas coisas da terra, nas coisas naturais, e naturalmente ele não esperava nada de bom vindo de Nazaré. Vamos continuar lendo. Quando Jesus viu, versículo 47, quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Então acrescentou: na verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael creu porque Jesus falou algo a respeito da vida dele que não tinha como Jesus saber, a não ser se ele fosse realmente Deus. E Natanael ficou impressionado com isso. Existem pessoas que estão esperando ver ou presenciar ou saber de alguma coisa sobrenatural para crer.
Tem gente que diz, se Deus me curar, eu creio. Se Deus fizer isso na minha vida, eu creio. Se Deus me der um casamento, eu creio. Se Deus abrir uma porta de emprego, eu creio. Deus é Deus. E você não precisa ver para crer. A verdadeira fé é aquela que crê para ver. A fé que crê para ver. Se você crê, você verá a glória de Deus. Que esse estudo possa abençoar a sua vida, que esse estudo possa fortalecer você. Esse foi o estudo do capítulo 1 de João. Capítulo 1. Essa é a segunda parte e a primeira parte, o link está na descrição desse vídeo. Curta o vídeo, compartilhe, espalhe para os amigos. Vamos estudar a palavra de Deus e eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. Um forte abraço, aqui foi o pastor Nilson Teixeira. A paz do Senhor.